Vamos lá. Gente, dentro de orçamento público, a gente vai falar hoje dos documentos orçamentários. Na verdade, esses documentos aqui são as leis, né, que estão inerentes, né, ao orçamento público, tá? A gente tem o PPA, a LDO, a LOA e a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? O que é o PPA? O PPA é o Plano Plurianual. Nós vamos falar sobre cada um desses itens. Nós vamos ver que o plano plurianual é aquele que você faz ele, né? Como fala em pluri, já não é um plano para um ano só, é um plano para vários anos, tá? Então, até é engraçado porque assim, o presidente quando entra, naquele ano que ele entra, ele não faz nada, né? Porque ele está no último ano do plano plurianual, ou seja, quem fez determinou os investimentos que vão ser feitos, tudo, ter sido feito pelo presidente anterior, você entendeu? Aí quando ele entra, ele tem que fazer já os próximos 4 anos, ou seja, os 3 anos dele, né? Que o nosso mandato presidencial são 4 anos, né? Então ele faz os últimos 3 anos dele e o primeiro do mandato seguinte. Então, se ele for reeleito, né, ele também vai ter esse outro aí, ele consegue fazer para mais 4 anos para frente. Então, no total, ele pode trabalhar com 7 anos aí dele, né, tudo que ele organizou o plano plurianual, tá? A gente vai ver as LDOs também e a Lei de Orçamento Anual, que é o que vai regulamentar e regular, né, a forma de fazer o orçamento, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela lei que todo presidente tem medo, né? Porque é aquela lei que dá impeachment, né? Que pode ter um impedimento. Por quê? Qualquer dirigente, né, do executivo, né? Qualquer presidente, senador, presidente, governador e prefeito que não respeitar a lei de responsabilidade fiscal, tá? Que eles chamam, tem umas regras de ouro, algumas coisas assim, né? Eles estão condicionados a sofrer impeachment, né? Que foi o que a Dilma sofreu, tá? Ela sofreu impeachment com base na lei de responsabilidade fiscal, porque ela fez empréstimos, né, não autorizados pelo Congresso Nacional, tá? Então, tudo isso tá. É lógico, né, que impeachment a gente sempre fala que é uma questão política, né? Mas ela, como era muito ruim de negociação, ela acabou sofrendo impeachment. Arrumaram o argumento legal, né, para poder tirar ela de lá, naquele momento, tá? E aí, como diz, o vice dela, que era o Temer, né, arquitetou por trás, né, para que aprovassem o impeachment, porque ele tinha interesse, né, dar o impeachment nela, quem fica é ele, tá? Então, vamos lá. O que é o plano plurianual, né? A gente tem são instrumentos, né? O plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e o lei do orçamento anual, né? São instrumentos integrados de planejamento, estando um vinculado ao outro. Razão pela qual uma boa execução orçamentária necessariamente dependerá de um PPA elaborado adequadamente. Tá? Considerando o princípio da legalidade, né? A Constituição, lá nos artigos 165, 66 e 67, né? São bem claros. Nenhum investimento, né? Deixa eu até a coisa aqui, canetinha. Nenhum investimento, ou seja, nenhum gasto que o governo vai fazer, tá? Cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual, tá? Então, vamos lá. Se o governo pretende fazer qualquer gasto, né? Qualquer investimento aí de grande porte em que os gastos vão demandar ultrapassar um ano, né, em outro ano, em 2, 3 anos aí, esse investimento ele tem que constar no plano plurianual, tá? Então, os grandes investimentos, né, que vai demandar de muito orçamento, né, um orçamento muito alto, eles têm que entrar no plano plurianual. Agora, aqueles gastos que são feitos, né, coisas que, não, vai ali, vamos recapear uma BR aí, em coisa de 6 meses a gente resolve isso. Então, só entra no orçamento mesmo, entendeu? Como a gente já viu, né, gastos com infraestrutura, essas coisas principalmente, né, são colocados no orçamento. Tanto que aquela história, igual a gente já até comentou sobre isso. Não, eu queria que asfaltasse aqui o meu bairro, beleza. Então tem que cobrar do prefeito, né? Se não tiver no orçamento, né, do município esse ano, então você vai ter que cobrar lá de prefeito, de vereador, para que coloque no orçamento do ano que vem, para que o ano que vem tenha verba já destinada para isso, tá? Agora, vamos ter que, sei lá, fazer aí
sei lá, uma estrada nova dentro do município aí que vai demandar aí 2 ou 3 anos de investimento. Então, isso vai ter que entrar no plano plurianual também. Por quê? Porque tudo isso que a gente fala aqui de PPA, LDO e LOA, ele não é só do governo federal. É do governo federal, dos estaduais e dos municipais, tá? Todos eles, cada um dentro da sua área de influência, eles têm que fazer, tá? Então, ó, o PPA é obrigatório, né, nas esferas municipal, estadual, né, ou, né, e federal, tá? Para Andrade, o PPA é um instrumento que expressa o planejamento, por isso que é um plano plurianual, né? Então, é um plano para 4 anos que expressa o planejamento do governo federal, do estadual e municipal para um período de 4 anos, tendo como objetivo principal, né, conduzir os gastos públicos durante a sua vigência de maneira racional, de modo a possibilitar a manutenção do patrimônio público e a realização de novos investimentos. Tá? Então, para que é isso? É para que, tipo assim, é que tem alguns investimentos que são necessários que se pense eles a longo prazo, né? Por exemplo, vamos pensar o governo federal. O governo federal, de repente, fala assim, olha, vamos aí né, investir uma construção numa hidrelétrica, por exemplo, só para vocês terem uma noção, a cidade de Estreito, né? Quantos anos demorou para construir essa usina de Estreito, né? Geralmente uma usina dessa fica pronta demora 3, né? Se não der problemas aí de projetos, essas coisas, é 4 anos, né? Então, isso tem que estar onde? Tem que estar lá no PPA, você entendeu? Porque a projeção dela não é de um ano, em um ano ficar pronta. Tá? Então, eu vou demandar orçamento aí para vários anos. A Ferrovia Norte-Sul, né? Essa Ferrovia Norte-Sul demorou uns 10 anos para fazer, né? E ela só saiu, de certa forma, né? Saiu, ela ficou pronta praticamente, né? Só que agora falta licitar ela, né? Então, ela tá um elefante branco por enquanto, que ela tá parada, né? Ela só saiu porque o Lula ficou 2 mandatos, a Dilma ficou mais 1 mandato e meio, né? Então foram aí 14 anos, né, de governo sequencial, né? Se a gente contar os 2 últimos do Temer também, então são 16 anos sequenciais aí. Então, vamos supor, um plano plurianual veio atrás do outro, né? Tá? Então, eles conseguiram montar 4 planos plurianuais, que é cada um vez 4 anos, né? São 16 anos de plano. Tá? Então, você consegue, numa situação dessa, pensar a longo prazo. Tá? O problema que a gente tem na maioria desses planos plurianuais, né, vamos lá, é que muitas vezes, né, a gente envolve com política, e político muitas vezes ele pensa o seguinte: eu tenho que fazer e eu não posso fazer aquilo que o outro está fazendo, porque senão eu dou crédito para o outro. Eles têm essa mania. É que a maioria das pessoas que chegam ao poder, né, elas têm um projeto não de governo, elas têm um projeto de poder, tá? Por quê? Quando tem um projeto de governo, um projeto de desenvolvimento, seja do município, seja do estado, né, seja do país, né, independente de quem entra, a pessoa toca aquilo para frente, entendeu? Porque elas pensam no desenvolvimento, né? Então, aquilo que é bom, aquilo independente de quem fez, né, tem que ser feito. Às vezes passou pelo, né, o prefeito A, o B, o C, o D, né, mas aconteceu. Então, se todos se unirem, a coisa sai mais fácil. Mas a gente tem aquele problema, né? Ah, porque um começou, aí o outro não vai dar sequência, porque senão vai dar crédito para o outro. Entendeu? É cheio de frescura, infelizmente, tá? Mas é o nosso problema, as pessoas terem aí pensamento de poder, não de desenvolvimento de país, tá? Não vem ao caso, mas infelizmente a gente às vezes não tem como não falar sobre isso. Mas então, aí o que ocorre isso? Muitas vezes a gente tem os elefantes brancos, né? O que são elefantes brancos? A gente fala. A gente ouvirem essa analogia, né? Na verdade é uma coisa pejorativa, né? Porque é uma obra inacabada, né? Quantas obras inacabadas a gente vê por aí, né? Se você passa lá, uma obra de prefeitura, uma obra de governo estadual, governo federal, que demora, que poderia ser resolvida em 6 meses, 1 ano, dura 3, 4, 5, 10 anos aí, a coisa está parada, né? E a gente tem grandes obras paradas, né? Temos obras que estão em obra há 40 anos. Vocês sabem disso, tinham noção disso? Temos obras que estão sendo tocadas e ainda não terminou há 40
anos. Vocês imaginam o que é isso? Quantos presidentes passaram, né? Ó, isso começou lá nos presidentes do regime militar ainda, né? Se não me engano, não sei se acho que era o Geisel, o Ernesto Geisel na época, depois passou o João Figueiredo, passou o Sarney, passou o Collor, saiu o Collor, veio o Itamar, veio o Fernando Henrique 2 vezes, veio o Lula 2 vezes, veio a Dilma 1 vez e meia, mais o Temer e estamos aí com o Bolsonaro, tá? É um exemplo que eu estou dizendo para vocês, é a usina de Angra 2. Até hoje não está pronta. E tem a de Angra 3, que era para as três estarem prontas em 1980, tá? Vocês não eram nem projeto de gente. Em 1980. Nós estamos em 2021. Só de 80 para cá, quem nasceu em 80 já tem 41 anos, tá? A Angra 3, ela não tem nem perspectiva de se iniciar. Pra vocês terem uma noção, se não me engano, são gastos mais de 100 milhões de reais por ano só para fazer a manutenção dos equipamentos que estão guardados. Agora eu pergunto a vocês, será que equipamentos que foram comprados para uma usina nuclear lá nos anos 70, será que são atuais ainda? Deixa para lá, tá? Mas é falta de planejamento futuro. Porque assim, na verdade, o erro não é de quem pensou, né? É dos que vieram depois e não, né? Ou até quem pensou grande demais, né? E os que vieram depois não deram conta de seguir, tá? Ou não quiseram, né? Vamos lá. Aqui nós temos a essência do PPA, né? O que é o PPA? É uma ferramenta de planejamento que visa a solução dos problemas e demandas socioeconômicas, né? Previamente diagnosticados pelo governante. Então, no PPA, você tem um projeto de governo, né? Aquilo que o presidente vai fazer. Então, por exemplo, o Bolsonaro assumiu em 2019, né? Passou 2019, então ele montou o PPA, né? Para 2020 em diante, né? Então, 2020, 2021, 2022 e 2023, ele montou o plano plurianual com aquilo que ele deseja desenvolver no país. Então, vamos lá, são 4 anos de desenvolvimento, né? Se tiver foco, tiver dinheiro, tiver recurso para isso, consegue desenvolver muita coisa, né? Então, ao elaborar o projeto de lei, né, do PPA, deve ser considerado a identificação dos problemas, né, a causa deles, o efeito que vai ter, estabelecer as diretrizes, objetivos, levantar os programas necessários. Você viu que quando a gente faz o orçamento lá atrás, a gente precisa dos programas, precisa das ações que são geradas, dos produtos que vão ser gerados, as metas físicas que vão ser alcançadas e, principal, né, que é um orçamento, as estimativas de gasto, né, de custo, quanto isso vai custar, né? Então a gente precisa disso tudo, certo? Para Botelho, né, para dar início ao trabalho de elaboração do PPA, é necessário ter conhecimento do plano de governo e estabelecer um roteiro. Né? Esse quadro que nós temos aí identifica 8 passos principais. Né? Primeiro, conhecer a estrutura organizacional do Executivo e a legislação federal, especialmente a Lei 4.320/64, né? As exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, porque aqui vai determinar de que forma que a gente pode empenhar dinheiro, né? De que forma podemos gastar com isso, né? Realizar uma análise de estrutura organizacional do município, envolvendo o legislativo, administração direta e indireta e seus programas de governo. Realizar uma análise dos dados contábeis dos 3 últimos exercícios para estimar a receita, quanto que o governo vai arrecadar, e projetar as metas físicas e financeiras, né? Elaborar os anexos das metas físicas e os riscos fiscais, apresentando a metodologia de cálculo. Identificar a fonte financeira que vai custear os investimentos, né, quantificando, identificando recursos, elaborar os cálculos das disponibilidades financeiras para investimentos, identificar o montante da dívida fundada e flutuante, identificar os programas, os custos deles, né, o cronograma físico-financeiro, as unidades responsáveis, tá? Então, é um roteiro, tá? De como que vai se montar o PPA. Tá? Aqui está dizendo, ó, em nível municipal.
Mas nada não vai mudar quando a gente fala em estadual e em federal, só vai ampliar, né? Tá? Vamos lá, nós falamos alguns itens, alguns tópicos aí, né? O que são as metas fiscais, né? É a forma mais clara para o planejamento de receitas e despesas no setor público, né? Meta fiscal é o seguinte, né? Até o governo tem alguns gastos que eles, né? Olha só, pode deixar fora das metas fiscais. É a diferença entre a arrecadação, né? Que são as receitas, e os gastos, que são as despesas, tá? Então, a meta fiscal, né, é um déficit, um superávit, tá, ou equilíbrio. Superávit é quando é o quê? É quando sobra dinheiro. Tipo assim, eu tenho mais receita do que tenho despesa, tá? O déficit é o contrário, quando eu tenho mais despesa do que de receita. E o equilíbrio é quando os dois aí são iguais, tá? Está contido lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? 101. Ela volta-se sobre a gestão fiscal e o equilíbrio orçamentário. Então, essa lei de responsabilidade fiscal ela veio justamente para evitar que os governantes, né, gastem mais do que arrecadam e vão deixando aí o rombo crescer aí para as gestões futuras, né? Imagina em casa, por exemplo, né? Um pai que gasta mais do que arrecada. Então, aí para poder pagar as contas, ele faz o quê? Faz dívida. E aí ele continua não dando conta de pagar as contas e faz mais dívida. E vai gastando mais e fazendo mais dívida, tá? Aí depois quem assume ali é o filho. Aí vem o filho e resolve fazer a mesma coisa. Ah, já que tá assim, eu também vou gastar mais e vou fazer dívida. E a hora que chegar lá no neto, no bisneto, né, o país aí, a casa aí tá quebrada, tá? Já os anexos fiscais, né, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 4º e no parágrafo 3º, é componente das metas fiscais e dispõe que serão avaliados os passivos contingentes, né, e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso isso aconteça, né. O que é que pode afetar as contas públicas? Vamos lá. O que pode afetar um orçamento que você faz? Das duas, uma. Ou a sua receita vai cair, ou o seu custo vai aumentar, né? São as duas coisas que pode acontecer, né? Você fez um orçamento para fazer uma obra na sua casa. Vamos lá, eu vou reformar, fazer uma área na minha casa, vou gastar aí 10 mil reais, tá? Fiz o orçamento, vou gastar 10 mil. Beleza. Como que eu vou pagar isso? Ah, eu vou receber meu salário, né? Do meu salário, sei lá, eu ganho aí 3 mil, eu tiro 2 mil e eu vou dividir esse pagamento em 5 vezes. Beleza. O que pode dar problema? Pode dar problema de você, de repente, não receber 3 mil, né? E aí você receber menos, tá? Ou pode, né, a outra situação, isso aí seria a redução de receita. Ou pode, de repente você orçou 10 mil e o material aumentou no meio da história e ficou mais caro do que você estava pensando, tá? Então, as duas situações é que podem afetar isso, um anexo de riscos fiscais. Aí, o que é esse anexo? Esse anexo é o seguinte: se isso acontecer, o que você vai fazer? Então, tipo assim, um orçamento bem feito, ele pensa em quanto você vai receber, vai ter de receita e de que forma você vai gastar. Só que já tem que pensar também, e se eu não conseguir arrecadar isso? Ou, e se o valor que eu estou estimando aumentar, né, para gastar? Então, tipo assim, você pensou em gastar 10 mil, no final da história vai ficar em 13, tá? 14. Então, o que você vai fazer? Ou eu estimava ganhar os 10 mil de receita e vou ganhar só 8. Como que eu vou fazer? Tá? Então, é o que diz aqui, ó. O exemplo, ó. Caso a receita planejada não se confirme, ou seja, diminui a arrecadação, ou a despesa que estava sendo pensada, né, fique acima do orçado, aumento de custo. Uma das providências que tem, né, que até foi já feito no ano de 2019, se não me engano, é contingenciamento de gastos, né? O que é contingenciamento de gastos? Olha, eu tenho alguns gastos, né, e eu preciso gastar, e tem outros que estão programados, já estão dentro do orçamento, eu simplesmente contingencio. O que é isso? Suspendo o gasto, tá? Ou seja, eu não vou pagar por aquilo aí. Até o Bolsonaro fez isso, se não me engano foi 2019, parece.
contingenciou pagar o valor aí de muitas faculdades públicas, né? Então, o que o pessoal da faculdade tem que fazer? Olha, ele não pode contingenciar, no caso, os salários, entendeu? Dos funcionários públicos. Mas aqueles gastos da faculdade, como, por exemplo, o gasto que seria o valor que seria adicionado, por exemplo, para investimento em reforma, ou ampliação de alguma coisa, ou uma melhoria, ou até com gasto de material, você entendeu? Necessário, ele simplesmente suspendeu. Falou, olha, não vai ser mais liberado dinheiro para pagar nada, então vocês suspendem qualquer compra que estava já planejada e dentro do orçamento, né? Isso é contingenciamento. Então ele faz isso para quê? Olha, se eu não vou ter a receita que eu esperava, ou se em algum lugar eu vou ter que gastar mais, eu não tenho como gerar dinheiro, eu não posso imprimir moeda, tá? A gente acha que o governo, qualquer hora, pode imprimir dinheiro. Não pode, porque todo recurso que é gerado, ele tem que ter uma contrapartida, assim, ele tem que ter chama-se, como é que é? Deixa eu lembrar o termo aqui, gente. Um lastro, tá? Então, o governo, ele tem que ter recurso, né? Ele tem que ter riqueza para poder já imprimir dinheiro. Porque se ele começar a imprimir dinheiro à vontade, né? Alguns países já alguns anos atrás aí, né, fizeram isso. O que acontece? O dinheiro perde valor. Então aí tem-se as hiperinflações, tá? Tá? É assim que acontece. Vamos lá. Dívida fundada, né, são débitos da administração pública a serem saldados em prazo que é superior a 12 meses, tá? Resultante de operações de crédito para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de investimentos ou programas sociais, cuja contratação exige autorização legislativa específica, tá? Então, a Câmara, né, dos Deputados ou a Câmara Legislativa, né, dos deputados estaduais ou a Câmara de Vereadores, né, ela tem que autorizar fazer essa dívida, tá? E a dívida flutuante são débitos da administração legalmente contraídos, né, que não dependem de autorização do legislativo, né, mas elas vencem, né, no período de um ano, né, certo? Resultam da gerência de pagamentos previstos para o exercício. Restringe-se à área nacional e seu resgate é sempre programado a curto prazo, tá? Assim, quando a elaboração do plano plurianual, né, além de outras situações escritas, há que se considerar as metas e os riscos fiscais e as dívidas fundadas e flutuantes, variáveis essas que comporão o planejamento para os próximos 4 anos do PPA, tá? E a melhor coisa que tem para esses PPA, gente, que os governos fazem, é que, tipo assim, vamos lá, quando o Lula pegou, né, resolveu fazer desenvolvimento da Petrobras, um monte de coisa aí e tal, entendeu? Por quê? Você consegue aí projetar mais gastos, porque você vê que o país está numa espiral de crescimento, né? Tá? Por exemplo, os governos militares, né? Lá nos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, o país chegou a crescer 12, 13, 15% ao ano, você entendeu? Crescia 6, 7% ao ano, crescimento chinês, entendeu? Então, eles conseguiam fazer dívidas que falavam assim, olha, a gente vai pagar fácil, porque o país está crescendo, né? O problema é que o Brasil investiu de forma errada, né? Gerou esse crescimento de uma forma errada, né? Eles começaram, vamos dizer assim, começaram o crescimento pelo telhado e não pela base, tá? Então, vocês podem ler, né, nos anos 70, o Brasil era uma das economias mais desenvolvidas, assim, se comparada com China, Coreia, com Índia, com vários outros países aí que hoje estão na nossa frente, tá? Qual que é a diferença, né? A diferença é que nós tivemos aí alguns presidentes que foram numas ideias, né? E desenvolveram primeiro, primeiro a gente faz o bolo crescer para depois dividir o bolo, né? Ou seja, eu tenho crescimento econômico para que depois todos ganhem, né? Enquanto esses outros países, eles focaram na educação, né? A gente só vai gerar, né? O pensamento deles é o seguinte, a gente só gera riqueza, crescimento sustentável a longo prazo, se todos forem bem educados, se todos tiverem capacidade de desenvolvimento, tá? Então, nos anos 60, aí 70, a gente tinha boas escolas e deixou de se investir nessas escolas e investiu de outra forma, né? E tanto que hoje as nossas escolas aí, que eram, né, antes era assim, gente,
pobre estudava em escola particular e rico estudava na escola pública, tá? Nos anos 50, nos anos 60, tá? Porque as vagas que tinha nas escolas públicas eram ocupadas pelos filhos de quem podia, né? Quem não podia tinha que se virar para pagar escola particular, porque não tinha vaga na pública, tá? Era o contrário de hoje, porque as escolas públicas eram muito melhores do que as particulares, tá? E lógico, né, grande parte da população nem estudava, né? Ou tinha aquelas escolas assim, muito simplórias, né, de municipais, né, que tinham que também não ajudavam muita coisa, tá? Mas o desenvolvimento nosso, né, Delfim Neto, né, falou assim, vamos crescer o país para depois dividir o bolo, né? E os outros países não. Vamos fortalecer as pessoas, que depois essas pessoas vão fazer o país crescer. E é o que a gente vê a Coreia aí, né, com várias grandes empresas, né, por exemplo, Hyundai, Samsung, LG, né, são coreanas. A gente tem várias empresas chinesas agora também dominando o mundo aí, né? Tá? A China já é o segundo maior PIB do mundo, tá? E com perspectiva aí de passar os Estados Unidos e se tornar o maior PIB do mundo. Até porque ela tem 4 vezes mais população do que os Estados Unidos, né? Tá? Então, lá. Botelho ainda coloca que a identificação dos programas, né, assim como sua definição, é fundamental para o sucesso do plano plurianual. Tá? Para o autor, recomenda-se que cada unidade administrativa elabore seus programas conjuntamente com a área de planejamento e engenharia, tá? Identificando os problemas, custos, tempo de execução, cronograma de desembolso e o número de pessoas beneficiadas. Isso facilitará a elaboração do PPA, né? E o programa será um elo entre o plano diretor, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, tá? Lógico, gente, quando a gente fala assim, cada unidade administrativa, né, ela vai desenvolver, vai pensar em alguma coisa, estando aí vinculada, né, dentro daquilo vou dizer assim, que lá em cima está se pensando, né? Por isso, quando a gente fala assim, com planejamento estratégico, né, nas empresas, que as empresas fazem planejamento estratégico pensando para 5, 10 anos, e aí cada área lá embaixo vai ter que desenvolver suas atividades voltadas para atingir essas metas, né? Aqui a gente não tem um planejamento estratégico. Na verdade, é um planejamento estratégico. Esse plano plurianual, ele é um planejamento estratégico, só que ele está pensando em 4 anos, né? Pelo menos. Por quê? Até porque um governo, imagina, um governo não pode aí desenvolver um plano para, né? Até poderia, né? Para 8, 10 anos, sendo que não sabe quem é que vai ser o próximo governante. Então, os próprios políticos já criam é, essa limitação para evitar que um presidente que entre, que ele não possa fazer do jeito dele, né? Ele tem que seguir aquilo que o anterior tenha determinado, entendeu? No plano, tá? Até porque, imagina, por exemplo, vamos lá, Bolsonaro de repente faz o plano plurianual aí para 10 anos, tá? Vamos supor que em 2022 é eleito outro. Esse outro teria que seguir o plano que o Bolsonaro determinou, entendeu? Então, por isso que é só para 4 anos, tá? Até porque, quando como o presidente aqui assume em janeiro, né? O plano daquele ano já está montado, certo? O orçamento daquele ano já está montado. Então, ele não tem muito o que fazer. Ele só tem que trabalhar com o que já tem e vai pensar para frente, tá? Quanto aos prazos, né, a vigência do PPA compreenderá 4 exercícios financeiros, né, iniciando-se no segundo ano de mandato do governante, né, porque o primeiro ele tem que resolver o que o outro deixou, né, e terminando no primeiro mandato, né, do governante subsequente, tá? Evitando assim a descontinuidade das ações do governo. Ou seja, no primeiro ano de mandato, o governante que assume deverá cumprir o PPA de seu antecessor, assim como o governante que o suceder deverá proceder da mesma forma. Ainda, o ADCT, né, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece que, no âmbito federal, o projeto de lei do PPA será encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional até 4 meses antes do encerramento do exercício, ou seja, até 31 de agosto, né? E devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, né, até 22 de dezembro. Os demais entes da federação, a legislação própria poderá fixar outro calendário tendo em vista atender às peculiaridades locais. Então, vamos lá. Bolsonaro assumiu, né? E ele tinha que já pensar o plano plurianual dos próximos 4 anos. Ele está no primeiro ano de mandato. Então, até 31 de agosto, ele enviou esse plano. No 31 de agosto de 19, ele enviou esse plano
para o Congresso, até 22 de dezembro, o Congresso aprovou. Então, aquilo que ele planejava para os 4 anos seguintes, tá? E aí, para poder começar a valer quando? A partir de 1º de janeiro, né, do outro ano aí, de 2020, tá? Ele teve que terminar de cumprir o plano plurianual de quem deixou para trás, foi no caso a Dilma e o Temer, né? E o próximo presidente, se sendo ele, ele continua. Se não sendo ele, o outro vai ter que dar continuidade no primeiro ano, né? E a partir do segundo ano desenvolver o seu próprio plano plurianual, tá? Aqui é um quadro só para mostrar, né? Ó, no primeiro ano do segundo governo de Lula, né? Elaborou um PPA o PPA que foi de 2004 a 2007, tá? Vigência de 4 anos, tá? No segundo ano, segundo governo, ele continuou, né? Aí ele fez um plano que vai de 2008 até 2011. Em 2011, quem assumiu, né, foi o governo Dilma, tá? Então, ó, o Lula no segundo ano, né, no primeiro ano do segundo governo, ele estava usando o plano que foi feito no primeiro governo. O primeiro ano do governo Dilma, ela usou, né, na verdade aqui é segundo aqui, tá? É o segundo governo Lula, tá? Então ela foi. Quando ela foi o primeiro ano do segundo governo dela, ela estava no primeiro governo dela ainda, ó, que tinha feito, né? E aqui, por exemplo, aqui a gente teria aqui o Bolsonaro, tá? Primeiro ano do Bolsonaro, né? Ele foi pegar o quê? No último ano do PPA do segundo governo Dilma. Aí ele fez o dele, né? Para 2017, 2020, tá? Até 2023. Ou seja, o próximo presidente, vamos supor que se não for o Bolsonaro, assume em 2023, em 2023 ele tem que seguir ainda o PPA desenvolvido pelo Bolsonaro. Aí ele vai, em 2023, desenvolver, né, o PPA, que é um projeto de lei, né, que vai valer pelos próximos 4 anos, ou seja, de 2024 até 2027. E assim sucessivamente, ok? Por exemplo, o Assis está no segundo mandato, né? O ano passado que ele pegou, né? 2019, na verdade, 2000 não, foi esse ano, né? Esse ano, a eleição foi ano passado. Então, esse ano, ele está cumprindo o último ano do PPA anterior que ele fez. Ele já vai fazer o PPA, né? O plano plurianual para os próximos 4 anos, né? E aí o próximo prefeito, que não pode ser mais ele, vai ser outro, no primeiro ano que assumir, vai assumir com o último ano do PPA do Assis. E aí vai fazer o seu para frente. Tá? Ó, enquanto a lei de, né, e a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, qual a função dela no ciclo orçamentário, né? Qual afinal a interconexão da LDO com o orçamento, né? Na verdade a gente está falando Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Segundo o artigo 65, né, parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, né, que é a LOA, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá também a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, tá? Então, a gente tem algumas agências de fomento, por exemplo, como, por exemplo, o BNDES, né? Ele é um agente de fomento, ele vai ajudar a desenvolver o país, né? Tá? Então, ele faz investimentos aí de apoio, né, ao desenvolvimento em acordo com o PPA, né? Lógico, né? O BNDES, né, ou o BND, né? Ele vai ajudar, ele vai aplicar recursos, né? Vai liberar recursos aí. É lógico que eles liberam recursos aí de uma forma geral, mas o grosso ele vai ser liberado de acordo com as prerrogativas do plano plurianual, né? Então, vamos lá, se o governo põe no plano que ele quer desenvolver o Nordeste, né? Então, grande parte dos recursos tem que ser direcionado para lá, né? Não adianta eu fazer um plano e não botar o recurso naquele lado, entendeu? Então, eu quero que desenvolva o Nordeste. Vamos pensar aí, é,
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, né? Ah, não, aí eu vou botar recursos em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, né? Vou colocar, mas aí boa parte tem que ser aplicada exatamente de acordo com o plano que a gente está querendo seguir, tá? Vamos lá. Enquanto instrumento orçamentário, cabe à LDO, né, orientar a elaboração e execução do orçamento público, né? A partir desse instrumento, o Poder Legislativo passa a ter poderes de fato para interferir no decurso da elaboração da peça orçamentária e na condução das finanças públicas, né? Pois, ao aprovar a lei, né, a LDO, estará aprovando as regras para a elaboração do orçamento e para a gestão financeira do governo. Desde a Constituição de 88, né, a LDO passou a integrar um sistema de planejamento orçamentário, funcionando como elo entre o PPA e a LOA, né, Lei do Orçamento, né, Anual, de forma a estabelecer a conexão entre o plano de médio prazo com o instrumento viabilizador de execução, que é o orçamento, né? Porque o orçamento nós fazemos ele, gente, anualmente, certo? E o PPA, ele é de 4 em 4 anos. Então, o PPA, ele vai ter dentro dele 4 orçamentos, tá? E a LDO vai criar justamente de que forma que vai ser feito esse orçamento, certo? Ela vai aprovar, e aí com base nessa aprovação da lei, né, o governo vai poder montar o orçamento, tá? Por quê? A LDO tem, entre outras funções, é de selecionar dentre os programas e ações que tem no PPA, tá? Vamos lá. A lei de diretriz, ela estabelece dentro do PPA quais vão ter prioridade na execução orçamentária, tá? Então, quando faz a lei, né, de diretrizes, né, ela direciona, vamos lá, lei de diretriz orçamentária, lei de direcionamento do orçamento, mais ou menos isso, né? A grosso modo seria mais ou menos isso. Eu crio o direcionamento, né, para que o orçamento seja executado. E esse orçamento vai ser executado de acordo com esse direcionamento, e esse direcionamento ele tem que estar alinhado com o plano plurianual que foi feito, tá? Então, não, vamos fazer um desenvolvimento no Nordeste, depois vamos fazer um desenvolvimento no Centro-Oeste e por aí vai. Então, a LDO ela vai falar assim, ó, primeiro a prioridade é Nordeste, né? Depois é o Centro-Oeste, tá? E o orçamento vai ter que ser montado de acordo com a LDO. E a LDO está em conformidade com o PPA. É uma coisa vinculada à outra, tá, gente? Ó, a LDO compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orienta a elaboração da lei orçamentária anual, né, que é o próprio orçamento, certo? Dispõe sobre as alterações na legislação tributária, estabelece a política de aplicação dos agentes financeiros oficiais de fomento, tá? Então, lá dentro, ó, metas e prioridades, né? Ela pode indicar lá, por exemplo, né? Ó, programa 1, ações 1, 2, 3, 10, né? Programa 2, quais as ações? O programa 3, quais são as ações que terão prioridade? Vamos lá. Nós falamos no PPA, estamos falando da lei. O PPA, ele vai ser aprovado pelo Congresso, e a lei de diretrizes também tem que ser aprovada. É uma lei, toda lei tem que ser aprovada, tá? Então, quando ela é aprovada, o Congresso vai autorizar, vai dizer, não, realmente, vamos fazer aí de acordo com essas prioridades, vamos dar prioridade para esses pontos aí, tá? E aí o governo vai executar isso depois, tá? O orçamento é para executar as prioridades da lei, né? E a lei, ela tá para priorizar algumas ações, alguns programas dentro do plano plurianual. Para filho, né, a lei de responsabilidade fiscal trouxe inovações em relação à LDO, né, tais como consta no artigo 4. Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, definir o resultado primário e nominal a ser obtido no ano seguinte, estabelecer critérios e formas de limitação de empenho no caso de arrecadação da receita inferior à estimada, né? Vamos lá, se eu arrecado menos, né, eu vou ter que tomar cuidado com o dinheiro que está previsto para gastar, porque eu vou poder gastar menos, tá? Fixar em percentual a receita corrente líquida, o montante da reserva de contingência e, muito importante, a lei estabeleceu, né, a previsão de 2 anexos que devem integrar a LDO, né, que são os anexos de metas fiscais e de riscos fiscais, o que a gente falou anteriormente. A LDO,
a lei de diretriz orçamentária deve ser cuidadosamente elaborada e merece atenção especial da Comissão de Orçamento Legislativo, né? Ou seja, o Congresso tem uma comissão de orçamento. Cabendo esta norma dispor sobre os programas finalísticos do PPA, né? Alterações na legislação tributária, disposição sobre cargos e carreira no setor público, políticas de fomento, cálculo das necessidades de financiamento, programas sobre investimentos, dotações orçamentárias, né? Reserva de contingência e critérios de limitação de despesa, tá? Então, a lei vai dispor sobre tudo isso. Então, ela diz como que vai ser feito cada ponto desse, né? E aí, a lei orçamentária, que é aqui eu direciono o orçamento, depois eu tenho a lei que é a execução do orçamento, que é a previsão do orçamento, né? As disposições da LDO, né, terão eficácia a partir da data de sua promulgação até o final do exercício financeiro subsequente, ou seja, ela é feita ali no final do ano e ela vai valer até o final do ano seguinte, tá? Que aí quando eu vou ter outro direcionamento. Então, todo ano para fazer o orçamento eu tenho também a LDO, tá? A Lei de Diretrizes, tá? Nesse contexto, existe a obrigatoriedade de emissão de relatórios financeiros, os quais integrarão a LDO no exercício, conforme determina o princípio orçamentário legal, tá? Aqui é possível visualizar os principais relatórios financeiros que são exigidos para a LDO, né, no âmbito municipal, no caso. Manual de orientação para a elaboração da proposta orçamentária anual, demonstrando como que o cálculo foi feito, utilizar a definição das metas e dos riscos fiscais, demonstrativo da evolução do patrimônio do ente federado, destacando a origem dos recursos com alienação de bens, né, ou seja, quanto que vai aumentar aqui com venda, né, quando a gente fala em alienação é venda, tá? Venda de bens. Sumário da receita orçamentária projetada, elaborar os anexos de metas fiscais e riscos fiscais, apresentando metodologia de cálculo, né? Programa das metas e prioridades, ação orçamentária dos critérios e fórmulas a serem utilizados durante a sua execução para distribuir os recursos entre entes ou entidades beneficiárias e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas aos 3 últimos exercícios, tá? Então, isso aqui, mais ou menos, os relatórios que os prefeitos têm que ter em mãos. Lógico, né? Que como é no âmbito municipal, né? Às vezes podem haver diferenças entre a legislação de um município e de outro, tá? Em todas as esferas de governo, né? O projeto de LDO, né? Deverá ser enviado anualmente pelo Executivo ao Legislativo até o dia 15 de abril e devolvido ao Executivo até 30 de junho, tá? Pois deve ser votado até 17 de julho, por ocasião do recesso parlamentar, tá? Quanto à LOA, né, que é a lei orçamentária, tá? Ela viabiliza o plano de governo, né? Permitindo a realização anual dos programas mediante alocação de recursos para as ações orçamentárias, ou seja, ela é o orçamento, né? A lei orçamentária anual. Então, o governo pensa a longo prazo, um planejamento estratégico, né? Eu penso para 4 anos, mas eu tenho que executar ano a ano para chegar aí no final dos 4 anos com aquilo que foi pensado executado, tá? Aí eu crio a LDO, ela vai priorizar aquelas ações que vão, né, mais necessárias ali, de acordo com o plano o plano plurianual, tá? E ela permite, né, que ela dá essa priorização, e aí vem a lei orçamentária que dentro dessa priorização define como vai ser feito os gastos no ano, tá? Sempre pensando, nós estamos em 2021, né? Vamos aí pensar o orçamento de 2022. Para eu pensar o orçamento de 2022, nós temos que ver o que a lei, né, que é a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, determina, tá? E aí, a Lei de Diretriz Orçamentária tem que estar alinhada com o plano plurianual, tá? Então, a alocação de recursos para ações orçamentárias, projetos, atividades e operações especiais.
Paludo, né? A LOA é o produto final do processo orçamentário coordenado pela Secretaria de Orçamento. Ela abrange apenas o exercício financeiro a que se refere e é o documento legal que contém a previsão de receitas e o orçamento, a gente, quando ele está aprovado, né, a autorização de despesas a serem realizadas. Por isso que a gente diz, olha, se você quer que o governo gaste alguma coisa, tem que estar previsto no orçamento. Ah, não, não está previsto para esse ano, então vamos trabalhar junto ao governo para colocar no orçamento do ano seguinte, tá? Mesma coisa assim, imagina que você tem um dinheiro para receber de alguém, mas a pessoa não te colocou no orçamento dela para esse mês. Então você tem que ir lá conversar com ela para te colocar no orçamento do mês que vem, senão não vai gastar com você, tá? Então você vai sempre ficando para trás. Ah, é mais ou menos isso. Ah, queremos que o governo invista, sei lá, construa aí, né, uma nova escola ou faça, sei lá, alguma coisa aí, né? Isso tem que estar previsto no orçamento. Não está? Vamos lá, vamos trabalhar junto ao prefeito, aos vereadores, para ser incluído isso no próximo orçamento. Tá? Por quê? Porque só pode ser gasto se estiver previsto em orçamento. Tá? Diferentemente de uma empresa, por exemplo, que a empresa pode, de repente, fazer, não, vem cá, ó, isso não está previsto, mas não precisamos gastar, vamos gastar. Tá? Os governos, né, públicos, né, os órgãos públicos só podem gastar, né, aí numa extrema necessidade, aonde a gente olha lá atrás e vê lá as reservas de contingência, né, que é o quê? Para algumas necessidades dessas que possam surgir, como a pandemia que aconteceu, né, tá? Agora, os gastos já desse ano, por exemplo, vamos pensar que vão ser com pandemia, teoricamente, eles não são mais contingência. Por quê? Porque já estava previsto. O ano passado todo mundo sabia que estava em pandemia e iria continuar em pandemia esse ano. Então, teoricamente, nós já tínhamos que isso está lá dentro do orçamento, né? Aí até acontece o quê? O Bolsonaro, o orçamento foi aprovado agora, no começo de abril, tá? Olha só, o orçamento de 2021, que era para ter sido aprovado em 2020, foi aprovado agora em 2020, em abril de 2021, ou seja, já passou praticamente 3 meses aí e meio depois que foi aprovado. Aí o que acontece, gente? Como surgiu, né, que não estava se prevendo, né, achou que a pandemia ia ser leve agora em 2021, que não ia aumentar nem nada. Então não se estava prevendo gasto com benefícios emergenciais, tá? Com auxílio emergencial. Aí para gastar, né? Porque aí a coisa ficou preta, né? E está cada vez mais preta aí, dando uma melhoradinha, mas a gente nunca sabe o dia de manhã. Então o governo precisou gastar. Aí olha só, o orçamento está praticamente aprovado, né? Mas ele vai ter que gastar valores que não estavam previstos, tá? Que é esses benefícios emergencial e auxílio emergencial. Aí o que vai ter que fazer? Vai ter que cortar do orçamento. Então está cortando lá da educação, cortando da saúde, cortando de infraestrutura, cortando de outras coisas lá, você entendeu? Por quê? Porque a receita prevista já não vai comportar todas as despesas, já tem previsto aí fazer endividamento, né? Para poder equilibrar o orçamento. Porque na verdade é o seguinte, ó, não existe, o governo ele não gasta mais do que arrecada, tá? Certo? Se ele, por algum motivo, a arrecadação for menor, ele tem que fazer investimento, ele tem que fazer financiamento, tá? Ele tem que fazer dívida, certo? Vamos lá. A LOA é uma lei ordinária formal, pois percorre todo o processo legislativo, né? Discussão, votação, aprovação, sanção, né? Do executivo, né? Do presidente, do governador, do prefeito e a sua publicação. Nesse contexto, a LOA, né, é o documento que define a gestão anual dos recursos públicos, ou seja, de que forma que nós vamos gastar isso. Sendo que nenhuma despesa poderá ser realizada se não for por ela autorizada ou por lei de créditos adicionais. Tá? Dessa forma, a LOA é a lei que viabiliza a realização dos programas e das políticas públicas com vistas a proporcionar o bem-estar da coletividade, tá? Ela é conhecida como a Lei dos Meios, porque é um meio para garantir créditos orçamentários e recursos financeiros para a realização dos planos. Tá? Então, a lei orçamentária anual, é isso aqui, na verdade, gente, é a lei que aprova
orçamento, né? Na verdade, em si, ela é o orçamento. Então, ela é aprovada. Né? Lembra lá atrás, quando a gente falou no comecinho, falou em orçamento, né? O orçamento é aprovado, né? O orçamento federal aprovado pela Câmara dos Deputados, né? O orçamento estadual pela Assembleia Legislativa e o orçamento municipal é aprovado pela Câmara dos Vereadores, tá? Então, é essa lei. É essa lei, isso, a LOA é o orçamento. Então, qualquer gasto que a prefeitura, né, que o dirigente, né, queira ter, seja o prefeito, o governador, o presidente, ela tem que estar dentro, previsto dentro da lei orçamentária anual, dentro da LOA, tá? Paludo ainda coloca que a LOA é um instrumento de planejamento que operacionaliza no curto prazo os programas contidos no PPA, né? Ou seja, eu penso a longo prazo, mas executo a curto prazo, tá? Então, a LOA é a execução disso, tá? Assim, o projeto de lei orçamentária anual contempla, né, conforme selecionado pela Lei de Diretrizes, né, de prioridades, vamos dizer assim, as prioridades contidas no PPA e as metas que deverão ser atingidas no exercício financeiro. A lei orçamentária disciplina todas as ações de governo. É com base nas autorizações da lei orçamentária que as despesas do exercício são executadas. A LOA é composta pelos orçamentos fiscal, né, do INSS ou da Seguridade Social e de investimentos, que prevê os recursos, né, que vão ser arrecadados e fixa o quê? Quais despesas podem ser realizadas, tá? Então, gente, a gente pensa grande e age pequeno. Vamos lá, eu penso onde eu quero chegar, mas para chegar lá eu tenho que dar um passo de cada vez, tá? Então eu tenho que dar um passo de cada vez ali para poder chegar aonde eu pretendo, ok? Alguma dúvida até aí, gente? Às vezes a gente vê assim, ó, é tópico demais, é assunto demais, mas assim, são coisas pequenas, simples, que quando a gente olha, a gente fala assim, ah, mas realmente tem um motivo de existir, né? Vamos lá, como se a gente trouxer isso aqui para dentro das empresas, as empresas fazem, elas fazem um planejamento estratégico, vamos lá, vamos pensar aí o lado de empresa. Tem empresa, por exemplo, que pensa, olha, eu quero crescer e eu quero daqui a 10 anos, eu quero ter, vamos supor assim, eu sou uma empresa de Imperatriz, daqui a 10 anos eu quero o quê? Eu quero ter mais uma loja aqui em Imperatriz, quero ter uma loja em São Luís e quero ter uma loja em Caxias, né? Tá, vamos pensar assim, eu quero abranger aí uma em Balsas, quero abranger todo o território maranhense, tá? Aí você vai pensar, bom, esse é o planejamento a longo prazo que eu tenho. Mas para atingir ele, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver, né, no curto prazo. Aí a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, fala o seguinte, olha, peraí, para a gente atingir, para a gente poder atingir o Maranhão inteiro, eu tenho que começar aos poucos. Então, vamos priorizar o quê? Peraí, então, Imperatriz, vamos priorizar outra loja Imperatriz. Aí a gente fica mais forte. Depois vamos priorizar uma loja em Balsas. Depois vamos priorizar uma em São Luís. Depois vamos priorizar em Caxias, tá? Então vai se priorizando e aí vem o que a LOA, o orçamento e vamos colocar isso para poder executar essa prioridade. Nós temos que colocar isso no orçamento. E aí vai ser o orçamento de acordo com as prioridades. Ah, não, o orçamento diz que o PPA diz que vão abrir lá em São Luís. Sim, só que a lei de diretrizes ela diz que São Luís não é prioridade agora. A prioridade é Imperatriz, a prioridade depois é Balsas. Então você vai desenvolvendo, né? Ah, e o que eu preciso fazer mais para crescer isso? Sei lá, vamos lá, precisamos aí expandir mais o nosso leque de produtos, né? Ou precisamos aí de ação forte de marketing, então nós vamos autorizar aí a gastar marketing, a contratar mais pessoas, então, entendeu? Então as empresas pensam nisso. Como que uma empresa cresce, né? Olha, eu tenho uma loja, sei lá, vamos pensar assim, eu tenho uma lojinha no Bacuri, todo mundo aqui no Bacuri gosta de mim, então eu vou fazer? Eu vou abrir uma loja no shopping, né? Será que eu vou ter o mesmo retorno? Mas eu tenho que pensar para frente, e aí eu tenho que tomar as ações que vão me levar a alcançar esse objetivo final. Só que eu não posso ficar o tempo todo pensando, eu quero chegar lá na frente e não dar esse espaço, né? Cada passo que vai me levar até esse resultado.
tá? Então, nós temos aí a lei, o plano plurianual, que contempla 4 anos. Aí vai ser montado as leis que vão dar as prioridades para a execução do plano, né? Que é a LDO, que é a Lei de Diretrizes, ou seja, de prioridades. E essas prioridades são feitas anualmente também, né? Cada ano se prioriza. E aí eu venho com a lei orçamentária, que é o orçamento em si. Esse orçamento vem para dizer o seguinte: olha, nós vamos gastar aqui X, Y, Z, de acordo com as prioridades, e as prioridades estão de acordo com o planejamento, né, de 4 anos aí do governo, tá? Então a gente vai aos poucos. Eu penso longe, mas eu tenho que dar um passo de cada vez para poder chegar lá, tá? No caso, a gente pensa aí para 4 anos, mas executa anualmente, certo? Vamos lá. Para a Crepaldi, né, a lei orçamentária anual, né, que é o próprio orçamento, deve ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a LDO, a Lei de Diretrizes, ou seja, o planejamento a longo prazo, mais a, a Lei de Prioridades, né? E também com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ou seja, eu não posso aí gastar aquilo que eu não tenho, tá? Eu tenho até clientes que trabalham com prefeitura e eles têm um maior problema. Por quê? Porque, por exemplo, eles estão lá com prefeitos que perderam, né? E a prefeitura ficou devendo lá uma grana legal, e só que o prefeito, como perdeu, nem se preocupou em colocar essa dívida no orçamento. Por quê? Porque muitas vezes ele não tinha mesmo intenção de pagar se ele perdesse, né? Tá? E aí é um problema de correr atrás agora, né? Então, ó, e vai compreenderá 3 contas orçamentárias principais, né, as quais deverão ser elaboradas em todas as esferas de governo. Contudo, será considerado um único orçamento, né? Ou seja, faça um orçamento só que tem 3 contas principais. Quais contas são essas, né? A primeira, né, que é o orçamento fiscal referente aos 3 poderes: seus fundos, os órgãos e entidades de administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, que refere-se às receitas que serão aplicadas nos gastos com o pessoal, custeio de máquina administrativa, né, transferência para outras entidades governamentais, bem como as despesas que irão gerar novos gastos, denominadas despesas de capital, né, cuja fonte de recursos são os tributos. Então, a primeira parte do orçamento, né, das contas orçamentárias é essa. A segunda vai, de acordo, né, vai abarcar aí, né, vai abraçar os investimentos das empresas, em que a União, né, Estado ou município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social ou com direito a voto, né? No caso aqui, se fala das empresas aí, as estatais, né? Nós temos estatais, por exemplo, que são 100% públicas e temos estatais que são de capital misto. O que são estatais de capital misto? Por exemplo, igual a Petrobras. O governo detém a maioria da empresa, detém mais de 51%, né? Só que uma parte dessa empresa já não pertence mais ao governo, porque ele já vendeu essa parte, né? Então essa parte é pública. Então é uma empresa que chamam de mista, né? Uma entidade de economia mista, porque ela não é um órgão público, 100% público, mas também não é privado. Muitas situações da gente tem assim, por exemplo, né? São as companhias de água, né? Tá? Que não é o caso aqui, né, do Maranhão, a KKM, acho que é uma empresa, eu não sei se ela é mista, como é que é, né, mas a gente tem muitas companhias de água municipais que elas são do próprio município, né, então ela é uma empresa totalmente do município, tá? Temos algumas empresas que são totalmente do estado, e alguns estados têm, né, e algumas empresas também são da União, tá? Então, o que o governo faz? Tá? Ele vai pensar primeiro, olha, nos gastos que ele vai ter com o pessoal, né, eu vou botar no orçamento, tudo que eu vou precisar para manter o governo funcionando, a parte administrativa, né, aquilo que eu vou ter que fazer transferência para outras, assim como aqueles investimentos que eu tenho que fazer de capital. E aí depois eu vou pensar qual vai ser o orçamento de investimento que vai haver nessas empresas, né, que nós temos aí domínio sobre elas, né? Vamos pensar que
uma prefeitura onde a companhia de água e esgoto, né, que geralmente em Rio Preto a gente chama SEMAI, né, Serviço Municipal de Água e Esgoto, tem algumas aqui, se não me engano, acho que deve ser Campestre ou Porto Franco, é o SAI, né, Serviço de Água e Esgoto, que também é municipal, entendeu? Então, tipo assim, o prefeito vai pensar ali, olha, o que nós vamos fazer, né, de investimento? Lógico, temos que pensar lá no PPA, lá no plano plurianual, né? Porque se eu vou gastar no orçamento do ano agora, isso tem que estar previsto nas prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual vai pegar as prioridades que estão dentro de tudo que foi pensado no plano plurianual, tá? Então não adianta um prefeito de repente falar assim, olha, nós vamos aqui fazer um aumento aqui na infraestrutura de distribuição de água e esgoto na cidade. Se ele não colocou isso lá no PPA. Ah, professor, quer dizer que ele não pode gastar do jeito que ele quer? Não, ele não pode. Ele tem que pensar. Então, vamos lá, um prefeito, quando ele vai pensar, ele pensa num projeto de governo. Tá? Ele assumiu a prefeitura, ele tem aí 6 meses, né? A gente viu os prazos aí, aproximadamente 6 meses para pensar qual vai ser o governo que ele quer para os próximos 3 anos e ainda vai deixar para o próximo também, mais um ano, tá? Porque ele vai fazer o plano plurianual pensando nos próximos 4 anos. Esses 4 anos, 3 anos é do governo dele e um é do próximo governo, tá? Assim como quando ele assume o último ano do PPA do governo anterior, tá? Então ele pensa, então dentro do plano de governo dele, ele pensa aquilo que ele quer desenvolver, né? Olha, eu prometi aí, promessa de campanha, sei lá, levar água, esgoto aí para bairro XYZ que não tem, né? Então, se eu prometi isso, né, eu vou ter que colocar isso no PPA. Eu tenho que pensar para os próximos 4 anos. Por quê? Eu só vou poder gastar com isso se isso estiver no PPA. E aí vem a LDO, a Lei de Diretrizes, ou a lei que vai determinar, dentro do PPA, quais são as prioridades. Né? Por quê? Um prefeito, vamos pensar prefeito, pensar pequeno, né? Um prefeito pode pensar muitas coisas, tá? Mas ele não tem dinheiro para tudo. Então, a lei de diretriz, ela vem o quê? A dar prioridade. Deu prioridade? Beleza, então vamos fazer o orçamento. Tá? O orçamento vai atender, tanto ele vai atender como a gente está vendo aqui, como a manutenção da máquina pública, né? Salários, papel, energia, água, telefone, internet, essas coisas tudo, combustível, né? Que é gasto, tudo isso que é o custeio da máquina pública, nosso pessoal aí, tudo. Como vai ter também, vai poder fazer o quê? Os investimentos, tá? Os investimentos que vai fazer aí nas entidades, tá? E depois outros os gastos, né, que podem ser feitos aí de desenvolvimento do município. Mas isso tudo tem que estar previsto. Se eu quero fazer investimento em infraestrutura ou investimento em escolas, ou investimento em, sei lá, em várias situações aí que o prefeito pode fazer, né? Vamos lá, eu quero renovar as praças da cidade, eu quero, sei lá, renovar, sei lá, criar a avenida aí da Beira Rio, aumentar ela até chegar na Praia do Cacau. Tudo isso custa dinheiro. Se custa dinheiro, o que nós temos que fazer? Isso tem que estar previsto no orçamento. Para estar no orçamento, que o orçamento é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, é a lei que autoriza os gastos do ano seguinte, tá? Isso tem que estar dentro das prioridades. As prioridades são dadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. E as prioridades são tiradas da onde? Do plano de 4 anos que cada governante faz assim que assume o mandato, tá? Ele assumiu o mandato, ele faz o plano dos próximos 4 anos, que é o plano plurianual, que é o plano, que é o projeto de governo dele, certo? Então, gente, por exemplo, se a gente quer saber se um prefeito ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu, primeira coisa, deixa ele fazer o PPA e vamos ver o que ele colocou no plano plurianual dele. Ele falou que ia, vamos lá, vamos pensar aí, que ia asfaltar aí toda a, sei lá, a
Vila Fiquene, por exemplo, nem sei se não é asfaltado, mas vamos pensar lá, Vila Fiquene lá, vamos asfaltar a Vila Fiquene, tá? Mas aí você pega o PPA dele e não existe isso no PPA. Ou seja, ele falou lá na política que ia fazer, mas nos próximos 4 anos isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque ele não colocou no plano de 4 anos dele. Por quê? O plano de 4 anos, eu tenho a lei de prioridades que vai tirar desse plano, né, vai tirar as prioridades, e aí o orçamento dentro da prioridade que vai ser executado. Então, se ele não colocou lá no PPA dele, no plano de 4 anos, isso não vai acontecer nos próximos 4 anos. Ah, pode acontecer do quinto ano? Pode. Se ele ou o próximo colocar no próximo PPA, tá? Então, a gente consegue acompanhar, né, se o prefeito vai executar aquilo que prometeu ou não, através dessas ferramentas, tá? Aí nós temos também o orçamento da Seguridade Social. O que é isso? O governo, por exemplo, quando vai pensar no orçamento, vai fazer, ele já tem os gastos que vão ser intrínsecos, vamos pensar assim, ao INSS, né? A aposentadorias, a seguros, a acidentes que vai ter que ser coberto, a um monte de situações. E aí a gente tem a Previdência Nacional, né, que o governo federal cobre ela, mas nós temos também previdências aí, seguridades municipais, né, tem alguns municípios aí que tem, e temos também as estaduais, tá? Essas aí geralmente são de longa data, viu, gente? Os atuais, todos, as prefeituras, como estão contratando agora, todos os concursos já põem a pessoa como seletista, tá? É muito melhor fazer o requerimento para o INSS e FGTS ali do que deixar o cara por conta, né, de benefícios que a prefeitura tem que pagar, tá? Então eles estão aí utilizando já dessa forma de migrar esses novos contratados, né, para um novo esquema aí, né, onde eles não ficam aí dependentes, né, aí do erário público municipal ou estadual, né? Eles vão ficar dependentes aí do federal, tá? Então, o orçamento da Seguridade abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, seja da administração direta ou indireta, bem como fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Para o autor, é importantíssimo, do ponto de vista de assistência ao cidadão, pois é por meio dos recursos previstos no Orçamento da Seguridade Social que a União, Estados e municípios devem prestar serviços relevantes à população, como saúde, tá? Previdência e assistência social. Então, vamos lá. Aí pega-se principalmente esse Previdência, né? Dá-se para deixar aí boa parte disso por conta do governo federal. A saúde, a gente vê que tem bastante repasses, né? Porque boa parte da saúde é por conta do SUS, mas acaba tendo, principalmente na prefeitura, um investimento legal aí, às vezes, né? Quando o prefeito investe nisso, né? Tá? Igual aqui o Socorrão é um hospital municipal, né? Atende pelo SUS, atende. Mas nós sabemos, né, que todo gasto que tem, muitas vezes o gasto, o valor que o SUS passa não cobre aquele gasto, né? E assistência social, né? Assistência social é tudo aquilo que a prefeitura aí vai dar de ajuda para as pessoas, de apoio, né? Então, tipo assim, às vezes, é, como é que fala, gente? Esse das crianças, conselho tutelar, entendeu? Tem apoio que a prefeitura dá aí na época de enchente, apoio psicológico dos CRAS, tudo isso é assistência social, né? Assistência social, na verdade, não é somente ajudar as pessoas com dar alguma coisa, né? Muitas vezes é apoiar, tá? Então, o pessoal os assistentes sociais, eles trabalham, muitas vezes, assim, com a ajuda em demonstrar para as pessoas, em ajudar as pessoas a obterem o direito delas, tá? Aquilo que é direito delas, tá? Vamos lá. As exigências da LOA, né, para a LOA, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe exigências, tais como no artigo 5º, né, dessa Lei 101 de 2000. Demonstrativo e compatibilidade da programação do orçamento, tá? Com as metas, né, da lei de diretriz, ou seja, aquilo que está, fugiu, gente, de prioridades, né? Poderia ser até a lei LPO, né? Lei de Prioridades Orçamentárias, né?
Então, a programação do orçamento tem que estar de acordo com a lei de prioridades, né, que é a diretriz, tá? Dentro do que se estipula como as metas fiscais. O demonstrativo previsto no artigo 165, no parágrafo 6º da Constituição Federal, devidamente acompanhado das medidas de compensação a renúncias de receitas e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Vamos lá. O que é isso? Por exemplo, o prefeito vem e diz o seguinte: olha, as empresas aí que atenderem, né, tipo assim, que abrirem novos, as indústrias que abrirem nova planta, né, fabril aqui em Imperatriz, vão ter aí isenção de IPTU por 10 anos, tá? Então, isenção de IPTU é uma renúncia de receita, tá? Então, eu tenho que dizer, né, peraí, quanto que eu estou previsto para abrir mão de receita, porque é isenção de IPTU, isenção de alvará, tudo isso acaba sendo receita, tá? Então, é renúncia de receita. Como que eu vou compensar isso? Olha, eu posso, essas receitas eu abro mão delas, né? Mas eu estou prevendo aqui um aumento na arrecadação de ISS, né? Então, por exemplo, eu posso trocar aí essas que eu vou deixar de receber de um lado, eu vou aumentar a arrecadação de outro. Ou, olha, eu estava previsto investir em esporte, né? Sei lá, 100 mil que eu estava previsto investir em esporte e eu vou só investir 50, esses outros 50 mil vai ser alocado aqui para renúncia de IPTU no ano, tá? Então, simplesmente é isso. Então, você faz uma compensação, tá? Ou, estou pensando, por isso que eles dizem que, tipo assim, toda vez que você abre mão de receber alguma coisa, é a mesma coisa que você aumentasse uma despesa, porque você vai ficar alguma coisa descoberta, né? É como se assim, ó, você já tem o dinheiro contadinho para tudo que você quer gastar, tá? Vamos lá. Se eu tenho 100 reais para receber, eu já empenhei, eu já sei onde eu vou gastar esses 100 reais certinho. Se você abrir mão de receber 2 reais, você vai ter que cortar 2 reais das suas despesas, tá? É como se você aumentasse em 2 reais as suas despesas. Então, alguma coisa tem que ser cortada, tá? Para poder chegar ao equilíbrio. Porque a lei de responsabilidade fiscal não permite que eu gaste 101, sendo que eu só vou arrecadar 100. E ela não permite também que eu fiz uma projeção de gastar 100, mas eu vou receber 98. Então eu tenho que cortar 2. Então eu tenho que sempre equilibrar isso, tá? Isso é a lei de responsabilidade fiscal. Eu só posso gastar aquilo que está previsto, tá? E só posso gastar se eu receber aquilo que está previsto. Então, se eu receber menos, eu tenho que gastar menos também, eu tenho que adequar, tá? A não ser que eu vá no meu legislativo e o meu legislativo autorize que eu faça uma dívida. E aí eu faço uma dívida para compensar essa diferença, tá? Que é o que o governo federal busca junto ao Congresso, né? Quando o Congresso vai lá e eu vou ter um rombo aí de 200 bilhões, tá? Ou como o ano passado, se não me engano, foi de 800 bilhões, 700 bilhões, tá? O Congresso autorizou que o governo federal fizesse dívida para poder pagar isso, tá? Reserva de contingências, né? Cuja forma de utilização e montante tem que ser definido com base na receita corrente líquida, deverão estar na lei de diretrizes, ou seja, a contingência é aquilo que a gente pode aí, né, seria um colchão de segurança poder gastar com alguma coisa que não está prevista, né? Que pode aparecer do nada, tá? Vamos pensar, por exemplo, o governo está previsto aí gastar com asfalto, sei lá, vamos pensar aí 20 milhões no ano, tá? Mas vamos supor que veio um temporal que veio que acabou, né? Igual acho que foi o primeiro ano do Assis, né? Naquele primeiro ano deu uma chuva tão forte que eu acho que foi a chuva de 200 milímetros, né? Que acabou com tudo ali, assim. Teve várias ruas que ficou só buraco, né? Parecia queijo suíço, tanto furo que tinha, tá? Então, muitas vezes, o orçamento não está previsto isso, né? Esse gasto, né? Com recapeamento, esse monte de coisa. Então, esse recorre ocorre a quê? A essa reserva de contingência. Como se fosse uma poupança ali para poder gastar, tá? Nessas emergências.
Só que aí muitas vezes tem que ser autorizado, né, pela Câmara a poder utilizar esse recurso, tá? Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e respectivas receitas, né, sendo o refinanciamento da dívida demonstrado de forma separada, tanto na lei orçamentária como nas leis de créditos adicionais, tá? Não consignará adotamento para investimentos maiores de 12 meses sem previsão no plano plurianual. Então, não posso fazer investimento que vai durar, vai ser necessário prorrogar aí o pagamento por mais de 12 meses, né? Se ele não estiver previsto no plano plurianual, tá? E é obrigado à classificação da receita vinculada a respectivas fontes de recursos, ou seja, se eu digo que vou ter uma receita de 100 milhões nesse ano, eu tenho que dizer o que é que eu vou receber, de que forma eu vou receber. E eu tenho que demonstrar isso também, tá? Com base nos últimos 3 anos, né? Nós vimos lá das receitas e despesas dos últimos 3 anos. Por quê? Eu não posso simplesmente dizer que, olha, se eu gasto aí, se eu arrecado, vamos pensar aqui em Imperatriz, de repente aí 1 bilhão por ano, né? Não, mas esse ano eu vou receber 1,5 bilhão. Com base em que você tem essa perspectiva, tá? De aumento de 50% da sua receita, tá? Pode até ser factível, né? Você aumentar 50% de despesa, tá? Pode até parecer. Agora, aumentar 5% de receita, com base em que você chega nesse ponto, nessa análise, né? Então, tem que ter toda a metodologia de cálculo que a gente viu lá, tá? Com base em quê? De que forma você chegou nesse valor? O que te leva a pensar isso, né? E botar isso aí dentro do orçamento, tá? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Não é simplesmente pensar, tem que demonstrar, né? Lógico, né? Quem aprova é a Câmara Municipal, né? Tá? Então, a Câmara, por exemplo, se a Câmara for totalmente a favor do prefeito, ela vai aprovar qualquer coisa ali que o prefeito coloque, quase, né? Lógico, ela tem tudo, né? A gente está dentro da lei de responsabilidade fiscal. Não adianta também você fazer a previsão de receita irreal e você prever gastos com essa receita irreal, né? Essa receita não vai acontecer e você vai ter que cortar gasto depois, de alguma forma ou de outra. Ou seja, pior ainda, porque você colocou no orçamento, está previsto gastar, tem vereador ali que botou ali, que te, né, pediu para colocar várias coisas e depois você vai ter que cortar. Ou seja, aí você vai lá, você tem o apoio do vereador, porque você prometeu colocar alguma coisa, um gasto lá que ele queria, do bairro dele, alguma coisa, e aí depois você vai ter que tirar isso do orçamento, ou seja, aí você vai dar uma rasteira no vereador que te apoiou, né? E aí, como é que você faz depois? O cara vai ficar bem legal contigo, né? Vai gostar muito disso, tá? Ó, a LOA, né, é de iniciativa privada do chefe do Poder Executivo e deve estar compatível com a Constituição Federal, com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com a Lei, né, 4.320, com o PPA, o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Na União Federal, o projeto de lei orçamentária anual deve ser enviado pelo Presidente da República ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto de cada ano, né? Então, eu mando o orçamento até o dia 31 de agosto. E ele tem que ser aprovado até o fim da sessão legislativa, ou seja, até 22 de dezembro. Pra vocês terem a noção, né? Deixa eu só confirmar a data certinha aqui. Se eu conseguisse, né? Estou proibido de pesquisar isso. Esse servidor que eu estou usando, eu vou te contar, viu? Seu cliente não tem permissão para obter a URL. Oh, que legal.
Mas se alguém de vocês conseguir pesquisar aí, gente, que a minha internet não está permitindo que eu pesquise no Google, vocês acreditam? É uma coisa de doido, né? É a data que foi aprovada aí o Orçamento da União. A data que foi do quê, professor? Que foi aprovado o orçamento de 2021. Foi agora, se não me engano, agora em abril, agora. É que eu tô aqui, o Google não tá, a minha internet não tá permitindo pesquisar no Google, você acredita? É coisa de doido. Entre outras coisas, mas o que precisa. É só para a gente ter, porque assim, a gente está falando em prazos aqui, né? Que tem que ser aprovado até o final de dezembro, por quê? Porque ele é para 2021, né? E ele foi aprovado, se não me engano, agora em abril, tá? Mas se vocês acharem, vocês compartilham com a gente. Vamos lá. A vigência da lei orçamentária, né? Que é o orçamento em si, abrange o exercício de 1º de janeiro a 31 de dezembro, tá? É uma coisa, gente, é assim, vamos lá. O orçamento ele tem que estar aprovado até 31 de dezembro do ano, por quê? Ele vale para o ano seguinte. Então, Professor, ah, aqui tá dizendo que foi agora dia 25, 25 de abril, né? abril. É, pra Uhum. vocês terem noção, tá vendo? Foi aprovado dia 25 de abril. Como que eu aprovo um orçamento, a LOA, na verdade, a lei do orçamento anual, né? No dia 25 de abril, se o orçamento é justamente a lei que me autoriza a gastar desde 1º de janeiro. Quer dizer, eu estou desde 1º de janeiro, né, gastando sem autorização, tá? Tecnicamente não é sem autorização. Por quê? Porque como o Congresso não aprovou, ele vai prorrogando o orçamento. Só que o governo não pode fazer mais novos investimentos, nem nada. Por quê? Porque não tem nada aprovado, entendeu? Ele praticamente só faz custeio mesmo, né? Tá? Mas o que eu quero dizer é isso. Eu preciso, né, o governo só pode gastar aquilo que a lei autoriza. Qual que é a lei que autoriza? É a lei do orçamento anual, que é a LOA. Então, se ela não foi aprovada, ela não está em vigor. Se não está em vigor, eu não posso gastar. Só que aí eles usam, né? Tem já as ferramentas que eles usam lá para prorrogar o anterior para poder até ser aprovado esse, né? Tá? Onde tem alguns problemas desse é no orçamento dos Estados Unidos, né? Porque às vezes o presidente lá, por exemplo, precisa fazer novos gastos e se o Congresso não aprovar, ele corta recursos, né? E lá é o seguinte, vamos lá, lá funciona assim, gente. Não existe estabilidade de funcionário público lá nos Estados Unidos, tá? Do nada eles podem dizer o seguinte, olha, como eu não tenho verba, a partir de amanhã você não vem trabalhar e você não recebe. Simplesmente assim, tá? Então, por exemplo, se que já teve, não sei se foi quando o Trump entrou, teve esse problema que o funcionário teve vários órgãos federais, que era parques, museus, essas coisas, que passaram 4, 5, 6, 7 dias fechados. E fechado o quê? Fechado, as pessoas não estão trabalhando e elas não vão receber, tá? Diferentemente daqui. Aqui, não tenho verba, vamos fechar. Beleza, o cara volta e recebe todos aqueles dias que ele trabalhou, que ele não trabalhou, né? Lá não recebe, tá?
Então, ó, segundo o material aqui, os prazos que a gente tem, ó, dia 15 de abril, é o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, pelo Congresso, pelo Presidente da República, aqui no caso, né, os prazos da DCT, né, 17 de julho, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é votada no Congresso, aí até 31 de agosto, né, o projeto de PPA, né, esse só no primeiro ano do mandato né, do governo, né, do mandato, e LOA são enviados ao Congresso, vamos lá, presidente ou prefeito assumiu, né? Vamos lá. Então, ele vai fazer para o ano que vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Tem que ser aprovado até 15 de abril, tá? Essa LDO é votada, por quê? É votada a LDO, eu tenho que fazer a LOA, a Lei do Orçamento. E o orçamento, esse tem que estar vinculado de acordo com a LDO, tá? Mas se é o primeiro mandato, o presidente, o prefeito, o governador já vai fazer o plano plurianual para os próximos 4 anos, né? Tá? Então ele faz o plano plurianual para os próximos 4 anos, e aí já vai LOA junto para poder gastar no ano que vem. Aí é aprovado o PPA, é aprovado, né? Todas essas leis são aprovadas, né? A LOA e o PPA até o final de dezembro. Por quê? Porque o PPA é para os 4 anos e o orçamento, quando ele é aprovado, quer dizer que o legislativo está aprovando que o executivo faça aqueles gastos previstos, né, no próximo ano, tá? Então, essa é a projeção que tem. Quanto ao plano diretor, né, qual é a função dele no orçamento, tá? Qual é a interconexão do plano diretor com o restante do orçamento, né? O plano diretor constitui-se no principal instrumento de planejamento sustentável das cidades, tá? Então, o plano diretor é o prefeito ali, os vereadores definirem de que forma que a cidade vai crescer. Então, ó, diretrizes, né, ou prioridades, né, para a expansão urbana e desenvolvimento, né, nas mais diversas áreas, como turística, industrial, comercial, habitacional, né, visando sempre o interesse da coletividade. Então, o plano diretor é toda cidade que tem um plano diretor, né, ou um plano urbanístico, que ela pensa no seu crescimento, ela tem que levar vários fatores em consideração. Vamos pensar, a Imperatriz, quando começou lá atrás, né, ela tem 160 anos, mas desenvolvimento de Imperatriz é de, vamos pensar aí, 60 anos para cá, entendeu? 70 anos para cá. Se nesses 70 anos para trás ela tivesse sido pensado, tivesse sido planejado o desenvolvimento da cidade, nós não teríamos os problemas que nós temos de enchente, de nada disso, né? Por exemplo, é, as grandes cidades que vão pensando a longo prazo, elas, por exemplo, córregos que têm, é proibido construir 50 metros de um lado e 50 metros de outro. Tá? Por quê? Porque já são áreas que possivelmente vão ser áreas alagáveis, né? Então, por quê? Na medida que você começa a expandir a cidade, você cria impermeabilização do solo, aquela água que cai da chuva não vai entrar no solo, vai escorrer para a rua, da rua vai para a rede pluvial, né, quando tem, que é a rede de coleta de água de chuva, né? Que, por exemplo, a Imperatriz tem muito pouco, né? Ela é muito deficiente nisso, certo? Então, isso vai para algum lugar. E nesse lugar, geralmente, é córrego, represas, eles têm que ter capacidade aí de armazenagem disso. Eu cito muito São José do Rio Preto para vocês, é porque, como diz, é a cidade maior que eu convivi muito tempo, estudei lá há muito tempo, entendeu? Morei pouco tempo, mas eu não saí de lá, tá? Nunca saí, todos os vínculos estão lá. Então, para vocês terem uma noção, a cidade passou muito tempo com problemas de enchente, porque a cidade cresceu também sem respeitarem áreas alagáveis, entendeu? Então, por exemplo, a cidade tem dois córregos que cortam o centro, que passa do lado do centro. O centro é no meio da cidade, mais alto, mas de um lado é um córrego, né? O Canela, de outro lado é o outro córrego que é o Borá. E os dois juntos vai no Rio Preto, que na verdade Rio Preto é um córrego preto, né? Um córrego maiorzinho só, tá? Mas vocês têm noção, o que acontece? Como a cidade também ela é da idade de Imperatriz, tem 160 anos também, é do mesmo, se não me engano, é do mesmo ano de Imperatriz, tá? É a mesma idade. Só que ela é de 19 de março e Imperatriz é 17 de julho, né? 16 de julho, né? 16 de julho. Então,
Agora, de uns anos, de uns 20 anos para cá, 15 anos para cá, que eles começaram a pensar as expansões da cidade já não tem mais esse problema de enchente, né? Eles fizeram um grande investimento nessas avenidas principais, que esses córregos foram canalizados e receberam avenidas em cima deles, entendeu? E, então a água descia para lá, o córrego não dava conta, alagava a avenida. Então eles fizeram grande investimento para evitar ter essa enchente. Então aquelas chuvas fortes não tem problema de enchente. Agora aquelas chuvas extremamente fortes, aí não existe planejamento para isso, né? A gente vê até enchentes aí nos Estados Unidos, França, Inglaterra, vários países têm, né? Porque são chuvas além do normal, muito além do normal, tá? Mas nas áreas mais novas da cidade, você anda por avenidas que, por exemplo, a mão que você está indo está aqui, a mão que volta, que é do outro lado da avenida, é de quase 200 metros de distância, ou seja, no meio tem um córrego, uma área enorme de contenção dessa água em época de chuva, tá? Então, essa água não desce mais de uma vez só, tá? E as prefeituras, nesse planejamento, investem também em qualidade de vida dos seus habitantes. O que é qualidade de vida? Áreas verdes, tá? Então, se vocês pegarem as cidades que são mais pensadas, né, elas são o plano diretor delas já contempla justamente esse interesse da coletividade. De que forma? Áreas verdes. Aí o pessoal fala o seguinte, mas nessas áreas verdes aí só mora gente que pode, né? Porque a prefeitura vai lá, ela determina que uma determinada área tem que ser preservada. O que ocorre? Ocorre valorização daquelas áreas ao seu redor, né? Então se valoriza, o preço aumenta e aí quem vai poder pagar é quem tem mais dinheiro. Então, quando diz assim, pode ver que onde rico mora tem mais área verde, né? Não, é diferente. Não é que aonde o rico mora tem mais área verde, é que aonde tem área verde o rico busca morar, porque ele busca qualidade de vida e ele pode pagar por isso, tá? Você entendeu? Então a ideia é assim, você quer ter as pessoas de maior poder aquisitivo num determinado lugar, você mantém aquele lugar muito bem arborizado, com qualidade de vida que as pessoas vão morar lá. E aí, se a corrida imobiliária, né, vai a inflação imobiliária, e aí quem acaba pagando por isso geralmente aí quem pode mais, tá? E aí as pessoas de menor poder aquisitivo acabam morando, vamos dizer assim, em locais onde a qualidade de vida é menor. Por quê? Porque também o preço do imóvel lá acaba sendo menor, tá? Então, por exemplo, se você for em São Paulo e tentar morar perto de Ibirapuera, você vai pagar um absurdo, porque é um local que você tem qualidade de vida, assim, entendeu? Agora, se você for morar em Paraisópolis, você paga pouco, né? Só que você não tem qualidade de vida. Sim, não no mesmo nível, né? Tá? Então, lá, o plano diretor, né? É por meio dele que as normas para a utilização dos demais instrumentos da política urbana municipal são inseridas no planejamento municipal, possibilitando que os mesmos sejam utilizados. Ele está previsto no Estatuto da Cidade, né, artigos 182 e 183 da Constituição Federal do Brasil, né, e estabelece as diretrizes e instrumentos para desenvolvimento da política urbana municipal. O plano diretor tem por base a legislação municipal, em que um projeto de lei é encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo visando ao conforto e segurança futura da municipalidade. Por exemplo, se você pegar um bairro que o plano diretor determina qual que vai ser a área urbana do município, né? Então, por exemplo, eu quero fazer aí um bairro, sei lá, lá para frente, depois da Coca-Cola, perto da Lagoa Verde. Não, mas ali em volta da Lagoa Verde é a área rural. Então, eu não posso construir condomínio ali, tá? Eu não posso fazer um loteamento ali. Eu não posso fazer loteamento em área rural, tá? A não ser que seja loteamento de chácaras. Então, para que eu possa fazer ali, eu tenho que convencer o prefeito, os vereadores a incluírem aí, a aumentarem o plano diretor da cidade, né? Para que a área municipal, o plano seja aumentada, seja expandida, tá? Porque enquanto na área rural eu não pago IPTU, a área rural se paga ITR. Então tem que determinar, isso tem que estar incluído dentro do plano diretor, né? Esse limite aí expandido, tá? É só um exemplo para vocês. Vamos lá.
Quanto ao plano diretor, né, a função dele no orçamento. O artigo 41 da lei, né, 10.257, define a obrigatoriedade de implantação do plano diretor para as cidades. Né? Quem é obrigado a ter? As cidades com mais de 20 mil habitantes. As cidades que são integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Então, por exemplo, você tem São Paulo, né? Aí, de repente, você tem uma cidadezinha lá, vamos pensar, uma Cotia da vida, né? É uma cidade pequena, mas tem mais de 20 mil. Mas se ela não tivesse, ela também teria que ter um plano diretor, né? E onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no artigo 4º do artigo 182 da Constituição. Vamos ver se eu consigo pesquisar o que é isso aqui, tá? Artigo 4º, 182 da Constituição. É parágrafo 4º, quer dizer. É. Infelizmente, hoje, minha internet não está me permitindo pesquisar nada, tá? Vou fazer uma gambiarra aqui. Tá difícil, gente. Infelizmente, a internet não está permitindo aqui, tá? Integrantes de área de especial interesse turístico, né? Essas cidades são obrigatórias a ter o plano diretor também. Inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, tá? Então, elas também vão ter que desenvolver, tá? O plano diretor, tá? Segundo Andrada, né, ainda coloca que o plano diretor deve vincular-se aos demais instrumentos de planejamento, quais sejam, né, o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, tá? Essa vinculação ocorre principalmente por meio dos programas e das respectivas ações constantes do PPA, que tratam de investimentos previstos, né? Vamos lá. Lá no PPA, a gente já prevê o que vai ser investido no plano diretor da cidade, tá? As quais poderão ser consideradas prioridades, né? Pela LDO, e cabendo à lei do orçamento garantir os recursos necessários para que esses investimentos, tá, sejam executados, né? Então, ó, se eu quero desenvolver o plano diretor da cidade, ele vai ter que ser previsto no PPA, né? Aí a LOA tem que trazer como prioridade para poder entrar dentro do orçamento anual, ok? Ó, quanto à lei de responsabilidade fiscal, né, aquela que todo governante tem medo, né, ele treme na base quando se fala nisso, né? A Constituição, ó, ela instituiu, né, a grande revolução em relação ao orçamento público, né? O que se observava após a edição é que, mesmo com os novos instrumentos formadores do processo orçamentário, tais peças não asseguravam garantia de controle na execução dos gastos, e muito menos serviam de ferramentas capazes de oferecer instrumentos para avaliação das ações do gestor público, tá? Com relação ao efetivo cumprimento de metas e objetivos que foram traçados, né, nas leis de orçamento.
Se, por um lado, faltavam instrumentos para conter o gasto desenfreado do governante, tá? Por outro, é necessário criar mecanismos que avaliassem as ações do executivo e punissem em caso de não cumprimento da lei do orçamento, tá? Então, ó, penalidade civil e criminal, inclusive perda de mandato e inelegibilidade, tá? Então, nós tivemos aí, até o presidente ficou aí 8 anos inelegível, né? Foi então, por decorrência desses controles orçamentários, tá? E amparado na Constituição Federal, que surgiu a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo normas gerais de orçamento público, finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, além de estabelecer outras providências, tá? Para Silva e Neves, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, considerada a super-lei do orçamento público, no parágrafo 1º do artigo 1º, define que responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada e transparente, na qual se previnam riscos e se corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, tá? Em suma, a Lei de Responsabilidade Fiscal traz nova concepção em relação aos elementos formadores da administração pública no Brasil, incluindo regras específicas para o acompanhamento das metas de arrecadação, limitação dos gastos, né, e do endividamento do setor público. Tem como pressuposto o equilíbrio das contas públicas. Enfatiza a integração dos três instrumentos, né, PPA, LDO e LOA, e ratifica a necessidade de planejamento, controle, transparência e responsabilização da atividade da administração pública, tá? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal veio a dar um freio, né, naquilo que, vamos dizer assim, que não tinha antes nada que previsse, né? Por exemplo, os prefeitos, por exemplo, acontecia muito, o prefeito deixava a cidade quebrada. Tinha prefeito que, quando assumia, às vezes tinha funcionários que estavam 2, 3, 4, 6 meses sem receber, né? Ou pelo menos 3 meses, que era o que acontecia geralmente, que é depois que o prefeito perdia a eleição, por exemplo, ele não pagava mais os funcionários, entendeu? É como se fosse assim, eu vou punir vocês que vocês não votaram em mim. E deixava isso, né? E agora isso não pode acontecer, porque isso já está previsto no orçamento e ele tem que cumprir com o orçamento, né? Ele não pode gastar o dinheiro de outra forma, certo? Ok, gente? Alguma dúvida aí? Tá? Ó, essas são as ferramentas que nós temos aí, né, que trabalham aí dentro do orçamento, né? Ou seja, para a gente poder chegar no orçamento em si, a gente tem o plano plurianual, que é o planejamento a longo prazo, que é para 4 anos. Temos a LDO, que a LDO nada mais é que a lei que vai dar as prioridades, né? Então, os investimentos ali, os gastos, fora os gastos correntes, normais do governo, são a lei que vai definir quais são as prioridades. E prioridades baseadas em quê? Baseadas lá no plano de longo prazo, né? Plano de 4 anos. Tá? Temos o plano diretor. O plano diretor, os gastos, os investimentos que vão ser feitos no plano diretor têm que estar previstos também dentro do plano plurianual. Por quê? Porque o plano plurianual prevê esse desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do estado, desenvolvimento da União, né? do país como um todo. Né? Então, lógico que União e Estado não tem plano diretor, o plano diretor é municipal, tá? Então tem que estar previsto lá dentro do PPA aí, feito pelo prefeito, né, lá no primeiro ano de mandato dele, tá? E a lei de orçamento, né, anual, nada mais é que a lei que aprova o orçamento. E o orçamento nada mais é projeção de gastos, né, previsão de gastos e a projeção das despesas que vão ser realizadas aí, que vão ser autorizadas a serem pagas naquele ano subsequente. Ok? Dúvidas? Bom, os meninos que estavam aí desde o comecinho, né, desde as 7 horas, a gente estava conversando, eu disse que ia passar uma atividade. Essa atividade vai valer 500 pontos, tá? O que é a atividade? Vamos lá. A atividade é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Né? Estamos aí com 3, um quórum bastante bom para hoje, né? Deixa eu pegar aqui, esse aqui mesmo.
eu estava mostrando para vocês que estava aqui, gente. É aqui assim, ó. Olha a minha internet maravilhosa. Vou pesquisar aqui. Data de aprovação do Orçamento da União. Tá aqui, né? Aí, tá. O Google não está me permitindo, tá? E eu já estou com esse problema. Tava diferente, agora tá pior, tá? Que antes ele me perguntava se eu era um robô ou não, tudo, né? Entendeu? Agora ele nem tá permitindo, tá? Ó, tá vendo? Ele põe esse robozinho, é como se ele entendesse que eu sou uma máquina que estou fazendo pesquisa aleatória aí dentro, entendeu? É algum problema com a minha internet, tá? Quando eu uso a internet do celular não tem nada disso. Mas está tendo algum problema aí com a minha internet, eu não sei o que é, tá? E olha que ninguém usa minha senha, só eu mesmo, tá? Mas tudo bem. Então, vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. É andamento do curso, tá? Deixa eu aumentar a tela aqui, deixar mais próximo para vocês verem. Ó, aqui nós temos, né, cada atividade que vocês executam, né, que tem lá dentro do portal para vocês executarem ou acessarem. Tá? Algumas vocês têm que responder, outras simplesmente ir lá e abrir elas, né? Como, por exemplo, né, nós temos a avaliação oficial, que tem que ser feita, tudo, entendeu? Tem as aulas gravadas lá no YouTube, você tem que ir lá e pelo menos ver, abrir o linkzinho da aula ali. Então, cada vez que você abre um negocinho desse, ele fica azulzinho para você lá, né? E para mim aparece o Vzinho aqui, o tiquinhozinho aqui, tá? Como que vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, isso aqui eu consigo baixar um relatório e eu transformo cada tiquezinho desse aqui, ó, azulzinho, tá? Eu transformo em um número 1, por exemplo. Então, eu vou baixar o relatório, vou ver quantos tiquezinhos desse, que isso aqui significa concluído, cada um tem. Aí eu vou fazer o seguinte, eu conto, né? Eu ponho uma formulazinha no Excel aqui que ele me conta quantos tiquezinhos tem. Aí aquele que der mais vai ganhar os 500 pontos, né? Por exemplo, eu já olhei aqui, nós temos aí um aluno, né? Que tem 60 tiquezinhos desse, tá? Então, por exemplo, se fosse hoje, eu pegaria os 500 pontos, né? Vou dividir por 60 e multiplicar pela quantidade de tickets que cada um tem. Então, quem tem os 60 ganha os 500 pontos. Quem tem 30 vai ganhar metade. Quem tem 10 vai ganhar, né, um terço, um sexto, né? Você entendeu? Eu vou fazer a proporcionalidade. Professor, mas quantos tiquezinhos tem que ter? Bom, você tem que ter o máximo possível de acordo com o que vai ter mais. Então, de repente, eu vou abrir aqui, de repente alguém aqui vai ter 70, 80. Então, essa pessoa que tiver mais ganha os 500 pontos. Aqueles outros que tiver menos, vai ganhar os 500 pontos proporcionais. Tá? Então, a maioria desses tiquezinhos aqui, ó, se vocês olharem aqui, é vocês ir lá no portal e abrir aquele íconezinho que está lá de atividade. Seja lá, às vezes eu coloquei lá só escrito lá slide. Não quer dizer que você precisa baixar, mas pelo menos entrar lá, você entendeu? A aula gravada. Eu já assisto no YouTube. Não, mas você vai ali e abre aquele link da aula gravada ali dentro, ali, só para você ver, você entendeu? Aí vai ficar azulzinho aqui, ó. A gente tem alguns aqui, ó. O Alisson, Maria Eduarda, Alan Gustavo, Sara, Karine, João Pedro, ó. Pode ver que tem pouquinha coisa que não está ticado, tá vendo? Tá? Valéria, Esdras, já tem outros aqui, né, Adriano? Ó, Railson, tá? Que tá faltando bastante coisinha, tá? Então, cada tiquezinho desse vai valer uma quantidade de pontos. Quantos pontos? Não sei. Se fosse aqui no 60, cada tiquezinho desse está valendo 8,33 pontos, tá? É uma dízima periódica. Então, por exemplo, eu tenho só 10, então ganhou 80 pontos. Sobe mais um pouquinho, bem, sobe bem mais um pouquinho. Não tem mais não, aqui, ó. É que aqui tá Sobe. mostrando Quer ver de quem, ó? O seu? Não, pode subir mais pra cima, só pra me ver o negócio. Não, Aqui mais... pra cima, professor. Mais pra cima o que, ó? Avaliação diagnóstica. Que atividade é essa aí, professor? Tá lá dentro da atividade lá, ué. Olha lá. Porque não tá marcando isso aí, não. Eu acho que eu já fiz. Olha aqui, ó. A validade, atividade diagnóstica. Toda atividade, toda unidade, ó. Unidade 1, seção 1 tem ela. Unidade 1, seção 2 tem. Na 3 tem. Todas têm. Aí todas Mas têm. eu... Ó, cadê? Professor, isso aqui não tá marcando meu IES aí, não, ó. Ó, se não tá marcando aqui é porque não fez. Eu fiz, tô dizendo.
Eu não vou discutir com o programa, com o sistema. Eu vou até dar um exemplo. A Karine estava comentando que para ela não está aparecendo lá o azulzinho, fica vermelho o negócio lá ainda. Aí eu mostrei para ela que mesmo ela não aparecendo para ela lá, para mim aqui, tá? Ela falou assim, professor, eu fiz, mas para mim lá não sai o vermelho. Eu olhei, aqui aparece para mim o ticado, entendeu? Agora, olha, eu não tenho como saber se vocês fizeram ou não fizeram, se não aparecer aqui no portal para mim, tá? Eu não vou abrir o portal de um por um. Eu vou olhar por esse relatório, tá? Infelizmente, se acontecer aí alguma falha de sistema, eu não tenho o que fazer, ok? Falar com o irmão Kennedy, então. Tá? Aí vocês podem falar com o Kennedy, com a Valéria, vocês verem. Então vai valer 500 pontos, ó. Então tem atividade, tem gente que já fez atividade até lá na frente, ó. Tá vendo, ó? Vamos pegar aqui, ó. Esse do Esdras aqui, ó. Ele fez a última, ver o que é isso aqui, ó. Unidade 3, avaliação da unidade. Então, isso aqui é quando fechou a unidade 3, ele já fez até aqui, né? Eu acho que não fez da 4 ainda, porque não abriu, né? Tá? Aqui eu estou mostrando somente quem está cadastrado na turma do 19.1, tá? A turma do 18.2 é outra tela que eu tenho que abrir aqui, tá? Certo? Então, ó, aí, professor, posso fazer isso até quando? Até domingo. Na segunda-feira, eu tiro esse relatório, tá? Então, vocês têm aí sexta, sábado, domingo, para vocês darem uma navegada no portal, entrarem lá e atualizarem essas atividades de vocês todas aí. Ok? Certinho? A Só para essa Rocha. matéria, professor? Ou para as duas? Só para esse aqui é o orçamento, né? Vamos lá. Se vocês fizerem lá de práticas também, eu dou lá os 500 pontos para a prática lá. Faço para as duas, vai. Orçamento para práticas. Práticas 1 e práticas 2 aí para a turma do prática. Ah, prática 2 não tem isso aqui, tá? Ah, tem sim, prática 2 tem sim. Prática 2 tem isso aqui. Só não tem esse monte de atividade aqui, né? Mas vai ter outras coisas, tá? Tá? Que vocês não vão ter esse monte de coisinha que tem aqui de atividade diagnóstica, as coisas vocês não têm. Mas tem as coisas que eu vou postando lá, tá? Provavelmente tem uns aí, né, João? E tá tranquilo, né? Já acessou tudo, né? Certo? Então, gente, valendo 500 pontos aí, ó. Né? Só que vocês têm que fazer cada um na disciplina, tá? Aqui, por exemplo, aqui é orçamento público. Tá? Aqui, ó, tô vendo a turma, ó, 19.1, tá vendo? Se eu abrir a turma 18.2, ó, aí que já me tirou, né? Porque faz horas que eu tô aqui nela. Deixa eu atualizar aqui e poder entrar lá de novo, peraí. Deixa eu voltar aqui e entrar no 18.2 aí. Aí vai mostrar aqui como é que tá o pessoal do 18.2, ó. Aí já não atualizou ainda não, peraí. (19.1) 18.2. Isso. Ó, Thaisa, Carla, Ariana, Andressa, Luana, Maria Eduarda Firmino. Maria Eduarda, na hora de fazer a confirmação de horário, entrou na turma diferente, tá? João Kleber, Luana e Antônio Wesley. Tá? E aí a gente tem aqueles que fizeram bastante, ó. Tá? Aí, gente, esse orçamento eu vou jogar tudo junto, tá? Não é separado por turma, não. Pode falar. Tem um lá na seção unidade 1 tem um negócio que ele não abre, né? Não fica aí, não. Tem uma avaliação parcial 1, reaplicação. Aquilo que já foi, que vocês não fizeram de atividade, que foi fechado, não tem como fazer de novo, não, tá? Mas essa reaplicação vale a mesma pontuação do oficial 1. Essa reaplicação aí foi só para uma pessoa que no dia ela não conseguiu acessar. Então, tipo assim, ela não conseguiu acessar uma, então tá compensando pro outro, tá? De boa, pode ficar tranquilo. Não prejudica na mesma nota, né? Não, vai não. Vai não, porque, quando diz assim, a pessoa que vai ter o ponto dela não teve dos outros, e os outros que teve do outro não teve dessa, entendeu? Então, é um pelo outro. Entendi, professor, entendi. Tá? Agora, tipo assim, eu passo as atividades para você fazer até às 11 horas, 11h59, né? Quem não fez, não vai conseguir entrar nela para fazer de novo, tá?
Então, já perdeu esse ponto. Esse tiquezinho, esses 8 pontinhos que está ali, ou até menos, né, que vai depender da quantidade que você vai fazer, então ele não consegue, tá? Agora, essas atividades diagnósticas, atividade aí que tem da própria coisa, né, dentro das aulas, não, só abrir aqui para vocês verem. O que eu vejo aqui, vocês veem também, só que eu estou vendo o meu, né? Vamos ver aqui o orçamento, ó. Quando vocês abrem, né, a unidade 1, por exemplo, né, seção 1, né? Então, você vai ter aqui, ó, web aula, atividade diagnóstica, todas têm, tá vendo? Aí teve essa oficial 1 e essa reaplicação foi que uma pessoa não conseguiu fazer, tá? Então, ela não apareceu nessa de oficial 1, mas ela aparece aqui, vocês o contrário. Ó, aula gravada, é só chegar e abrir isso aqui, entendeu? E slides, né? Isso aqui aparece para mim, não aparece para vocês. Atividade de aprendizagem, que é da própria a própria apostila, né, que tem, né? Aí depois você vem para 2, né? Então você vai aqui, aquilo você tem que abrir tudo. Tem coisa que é para você resolver, né? E tem coisa que você tem que só abrir, tá? Então, atualizem, tá? Quanto mais vocês atualizarem, mais está valendo. Aí tem coisa que vai estar tá fechada ainda, né? Tipo, eu acho que essa 4 aqui, eu acho que está fechado, né? Ah, não, já está aberto já, ó. Abriu agora, dia 26 de abril, ó. Tá? Então, a 4 abriu dia 26 de abril. Dá para quem quiser ir, já pontuar até na última coisa aqui, tá? Boa diversão para vocês. Ok? Valeu, professor. Beleza, então, gente. Bom descanso para vocês. Amanhã aí tem mais para a turma do 18.2, né? Temos aí perícia, né?